Atos capítulo 4, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Já pensou, você está orando com algumas pessoas e de repente o lugar tremer e todo mundo se sentir assim, empoderado com o Espírito Santo? Seria uma experiência maravilhosa. Que tal buscarmos nesse momento o Espírito Santo? Amém. Então, você que está assistindo, participando aí pelo Zoom, entre uma das salas agora e não deixe de orar. Ore, mas ore mesmo, pedindo o Espírito Santo, pedindo reavivamento para a sua vida, para a nossa igreja. Também coloque alguma necessidade que você tem, sua família, alguma preocupação, coloque isso na sua oração. Então, e hoje nós vamos tratar do tema que é o centro do Pentecostes, a chegada do Espírito Santo. É algo extraordinário para a nossa reflexão, para o nosso estudo. A gente está assim pegando uma parte do tema do Pentecostes, mas eu quero dizer que esse tema ele é muito profundo e é quase um desconhecido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Poucas pessoas entendem o Pentecostes, apesar de nós termos a melhor revelação, como eu já falei, de Lucas, Atos capítulos 1 a 5 e Ellen White, capítulos 4 e 5. E hoje, eu saindo, quase trouxe, mas é muita coisa, muito material, uma meditação de 1999. A meditação Recebereis Poder. Se você tem essa meditação, leia de novo. Eu tenho duas, além da edição online, eu tenho duas dessas meditações. Uma fica ao lado da outra, porque é uma meditação extraordinária a respeito de mensagens sobre o Espírito Santo. Bom, e hoje, então, é o momento, nós vamos chegar no momento, vamos voltar lá no passado, 1994 anos atrás, e nós vamos olhar o que aconteceu naquele cenário. O que aconteceu naquele cenário? Vamos lembrar. Jesus ficou 40 dias, fez 10 aparições, e finalmente ele foi para o céu, e ele precipitou aquelas palavras de Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele foi para o céu, os discípulos voltaram para Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém, eles ficaram em um cenáculo em Jerusalém. Nós mencionamos ontem o que eles ficaram fazendo. Eles tiraram de si todas as diferenças, eles confessaram os seus pecados, eles descobriram o amor de uns para com os outros. E se há algo que o Espírito Santo não faz, é ungir uma congregação que não está unida. Ele não faz. A primeira obra do Espírito Santo é unir as pessoas, é deixá-las unânimes ou com o mesmo parecer. E foi isso que aconteceu entre eles. Então, eles estavam lá reunidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles estavam no 10º dia. O 10º dia coincidia com o dia de Pentecostes, que era uma festa que acontecia 50 dias depois da festa das primícias. Por isso é chamada de Pentecostes. São 7 semanas e mais um dia. Então, no amanhecer do dia de Pentecostes, ocorreu que está escrito em Atos 2, versos de 1 a 4, mas você pode olhar para mim, que eu vou falar. Ao chegar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu
toda a casa onde eles estavam assentados, e pousaram sobre cada um deles línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você diz? Amém. 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 Agora, eu queria chamar a atenção de um ponto aqui. Eu mencionei o que eles estavam fazendo lá, tirando as diferenças, se unindo, eles jejuavam, mas no texto diz que eles estavam assentados. Lucas diz que eles estavam assentados. Olha aqui o texto. Ao cumprir-se o dia de Cristo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Aqui no Atos de Ellen White, ela diz que os discípulos oravam com intenso fervor, né? O Espírito veio sobre os discípulos que expectantes oravam. Porque aqui Lucas ele não fala, ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por suposto estavam orando, mas Ellen White disse: o Espírito veio sobre os discípulos que expectantes oravam. Há algumas versões diz que aqui em Lucas diz que eles estavam assentados, e aqui Ellen White diz que eles estavam orando. É compreensível que eles estivessem assentados, afinal era o amanhecer do 10º dia. Não foi que eles passaram uma noite em vigília, eles estavam ali há 10 dias. E também não é que eles decidiram fazer 10 dias de oração, ao final dos quais eles iriam parar. Não, quando eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para aquele cenáculo e eles tomaram a decisão de que ali iriam permanecer até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então a nossa meta aqui de 10 dias, ela é apenas um início, é apenas para criar em nós o hábito para continuarmos orando. Nós não devemos parar de nós completamos 10 dias e agora nós vamos parar de orar. Não, agora é para nós tomarmos gosto e continuarmos orando e termos o nosso cenáculo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, e enquanto oravam, é interessante que normalmente o Espírito Santo vem quando eles estão orando ou pela pregação da palavra, no contexto do Pentecostes. Quando Pedro estava falando lá, o segundo Pentecostes, o Pentecostes lá do centurião romano, né? Quando ele estava falando, o Espírito Santo veio sobre as pessoas que estavam ali. Aqui eles estavam orando, né? Assentados, mas estavam orando. Bom, veio o Espírito Santo. O Espírito Santo veio de uma forma diferente, veio como um fenômeno. Como resultado, Jerusalém ficou chocada. Eles não sabiam quem era o Espírito Santo. E a minha pergunta hoje é: será que nós sabemos quem é o Espírito Santo? Outra pergunta: será que nós temos visto o Espírito Santo chegar na igreja? Ou ele não tem chegado? Mas essa não é a igreja? Não é aqui que nós encontramos Deus? Será que o Espírito Santo tem vindo aqui à igreja e nós não temos percebido que ele veio? A pessoa do Espírito Santo não pode ser ignorada, não pode passar desapercebida. Ele é grande demais, ele é santo demais, ele é poderoso demais, ele é Deus demais, para que ele venha à igreja e a gente não saiba que ele veio na igreja. Então, a percepção do Espírito Santo é algo que nós devemos ir ao encontro. Primeiro, nós só podemos perceber o Espírito Santo se pelo Espírito Santo. Nós só oramos ao Espírito Santo para recebermos o Espírito Santo pelo Espírito Santo. Então nós devemos tomar as providências que nós podemos tomar, a fim de que o Espírito Santo possa nos usar, nos motivar a orar, a acreditar e a perceber que ele realmente está aqui. Não é possível, queridos, que a gente tenha uma igreja,
que a gente venha à igreja e não saiba e não perceba que Deus está na igreja. Só pode ser um problema nosso, só pode ser algo que, uma falta de preparo nosso, porque Deus quer falar conosco, o Espírito Santo veio para estar conosco. Aí nós fazemos uma igreja, construímos um templo, nós ocupamos o templo, fazemos os nossos serviços, entramos, vamos embora, e sequer fazemos uma reverência ao Espírito Santo, a Deus, porque o Deus que está conosco agora é o Espírito Santo. Amém. Veio Jesus, encarnado, e ele foi para o céu, voltou para o céu, prometeu, o Espírito Santo de fato veio, e ele diz que ele não veio com energia modificada, foi a mesma pessoa, o mesmo Espírito Santo. Então esse Espírito Santo veio e ele está aqui. É preciso entender que o Espírito Santo está aqui, e quando nós abrimos a igreja para fazer o culto e nós entramos na igreja, ele já está aqui. Às vezes a gente ora assim: oh, vem Espírito Santo. Ok, tá, não é pecado falar isso, mas talvez a gente pudesse orar mais e: Senhor, ajuda-nos a perceber que o Senhor já veio, que o Senhor já está aqui. Ele já chegou na sua igreja, ele já chegou na sua casa, ele já chegou na sua família, ele já chegou no seu trabalho. Onde está o Espírito Santo? Ele é grande demais, ele é poderoso, ele não pode ser escondido. O Espírito Santo não pode ficar escondido dentro de um templo. A gente precisa perceber o Espírito Santo. Com isso, nós temos que estar avisados. Eu vi um dia os meninos entrando, conversando, e entraram como se não tivesse nada aqui. Eles precisam ser ensinados. Talvez falta exemplo. Desde crianças precisam entrar na igreja sabendo que esta é a casa de Deus. Amém. Não é a casa de Deus porque ele alugou, porque ele é o locador, porque ele é o construtor, ou porque ele arrumou os recursos para fazer. Não, é a casa de Deus porque ele mora aqui. É verdade que Estevão disse que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas, quer dizer que ele não está limitado a isso aqui. Mas nós construímos uma igreja para quê? Se não para adorar a Deus. Então eu pergunto: ele chegou na sua igreja? Como é que você não viu? Ele foi na sua casa? Como é que você não percebeu? Ele está no seu coração? Como é que ninguém está vendo? O Espírito Santo não está preso dentro do prédio de uma igreja, mas ele age onde estão as pessoas. Porque se nós construímos essa igreja, ou qualquer templo, e nós construímos uma igreja e não vamos lá, para que igreja? Construímos lindos templos, bonitos templos, mas não vamos lá? É preciso muita fé para ir aos templos onde tem casa de aranha, onde tem poeira, mas não tem Deus, porque nós não tomamos consciência de que Ele está lá. Quem é que nos atrai aqui? É uma programação? É uma liturgia? É um compromisso? Porque você tem uma igreja, você tem que ir à igreja? Bater o seu ponto? Não, a gente vem aqui para encontrar Deus. Ainda é assim que funciona. Daqui a pouco nós não teremos mais tempo, mas aproveite o seu ainda. Ele age onde estão as pessoas, ele vive no cotidiano das pessoas. Leve o Espírito Santo para a sua casa hoje. Você que veio aqui à igreja, leve o Espírito Santo para a sua casa hoje. Leve para o seu quarto, leve para a sua cozinha, leve para os seus pratos, leve o Espírito Santo para a sua vida. Leve o Espírito Santo para o seu trabalho. Você veio aqui, leve o Espírito Santo. Nós não precisamos dos fenômenos, mas nós precisamos acreditar que Ele está aqui, e precisamos deixar que Ele prepare as nossas percepções. Amém. Ele quer falar conosco, Ele quer se comunicar conosco, Ele quer agir na sua vida, mas é necessário ter atenção.
Como você faz isso? Você tem um cenáculo lá na sua casa, quer dizer, você tem o seu lugar de adoração, você tem um lugar onde você vai, se apresenta a Deus, Senhor, esse é o meu lugar santo. Tem se falado isso, é verdade, ultimamente, mas talvez não ainda o bastante, mas nós precisamos disso. Nós precisamos entender, o Espírito Santo quer nos acompanhar, Ele quer estar conosco, Ele quer falar conosco. No meu primeiro distrito, eu quase sempre trabalhei em escola, mas trabalhei em 4 distritos. E um foi aqui em São Paulo, na região sul, Itapecerica da Serra. Eu pedi uma igreja. Eu era professor no colégio, mas eu queria uma igreja. Eu fui chamado para ser pastor. Quando Deus me chamou lá, Ele disse: olha, você vai ser um pastor. E eu queria uma igreja. E eu já até estava pregando. Como eu falei, a Silvia foi a primeira pessoa que me chamou para pregar. E eu já estava até pregando, mas eu queria uma igreja. Aí eu pedi uma igreja. Aí me deram uma igreja para eu cuidar. Era a igreja lá de Itapecerica. E um dia, eu estava... eu me acordei, eu fui acordado, mais ou menos 2 horas da manhã, com uma pressão muito grande para eu ir orar. Morava numa casa grande, a casa de um amigo que tinha alugado para a igreja, a um preço que se acomodava na igreja, mas era uma casa grande, casa bonita. E aí eu desci para o escritório. Passava um pouco das 2 da manhã, muito pouco. E quando eu me ajoelhei e comecei a orar pela minha igreja, aí me veio algo na minha mente. Eu não vou dizer que é uma visão, porque eu não sou um profeta, mas veio na minha mente uma rua, muito claramente, e uma ordem: vai a essa rua. E eu fiquei assim, a rua estava muito clara na minha mente, estava vendo a rua. Vai a essa rua. Aí eu fui, tranquilo, troquei de roupa para poder sair, empurrei o carro para fora, para não acordar a minha esposa, fora da garagem, empurrei o carro, ela descia, deixei sair um pouco, e eu fui tranquilo, saí, nem rápido, nem muito devagar, fui tranquilo, cidade totalmente vazia, as ruas vazias, 2 da manhã. Aí eu cheguei na rua que estava na minha mente, e aí eu vi outra ordem: não entra na rua, faz a quadra e volta pelo outro lado. E assim fiz, 1, 2, 3, 4. Quando eu entrei, andei assim uns 20 metros, um farol alto, eu dei de cara com o meu diretor de jovem, que estava com uma moça que não era a esposa dele. Ele era casado, tinha 2 filhos, mas aquela moça não era a esposa dele. Eu parei o carro, ele estava muito assustado, porque um carro ali, farol em cima. Eu desci do carro e aí ele me reconheceu. Bom, eu falei para ele: o que você está fazendo? Deus está vendo, Deus me mandou aqui. Amém. Para que você não faça isso. Ele me ouviu e poucos meses depois eu estava indo para o Nordeste, no chamado. Ele foi se despedir de mim. Parecia a pessoa mais feliz da vida. Deus quer nos usar. Eu teria mais coisas para hoje, mas o meu tempo indica que preciso pausar. Mas Deus quer nos usar. Mas eu queria pelo menos falar aqui um poema que eu trouxe, chamado
prazer em conhecer. Eu sei que tem muita gente que tem uma ideia do Espírito Santo. Eu sei que talvez a maioria dos irmãos de nossa igreja até querem conhecer o Espírito Santo, mas é preciso dar algo de si para isso. Deus, Ele não nos quer pela metade, Ele não nos quer 99%, Ele nos quer 100%. Amém. O poema diz assim: prazer em conhecer. Quem é essa pessoa que se movimenta pelos ares, não tem espaço, não tem mares que não possa percorrer? Quem é este ser divino para quem cantamos hinos e por ele até pedimos para vir e nos encher? Quem és tu, ente tão santo, para quem nossos encantos não param de te querer? Quem é este amigo oculto, a quem hoje neste culto queremos tanto receber? És o Deus dos acalantos, das poesias e dos cantos, Deus Espírito Santo, prazer em conhecer. Pai, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, e porque o Senhor não deixou a igreja vazia hoje, Pai. O Senhor veio, Amém. mas o Senhor não veio para a igreja, para encher a igreja da Tua presença. O Senhor veio para a igreja para encher o nosso coração da Tua presença, Pai. Quero te agradecer, porque estas pessoas que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, têm certamente neste momento o seu coração sensibilizado, o que já é uma vantagem muito grande, uma bênção. Mas, Pai, nós não queremos só a sensibilidade, nós não queremos só a emoção, nós queremos a unção. Amém. Por isso, quero te pedir mais uma vez, Pai, unge, Senhor, esta congregação presencial e virtual também, Pai. Por favor, já que o Teu Espírito pode nos avisar, pode nos guiar, ó Deus Todo-Poderoso, guia essa igreja, Senhor, guia este povo, Senhor, se apresenta, Senhor Deus, a esta igreja, se apresenta a este povo, Pai. Ajuda que quando eles venham a este templo, eles venham por Tua causa, eles não venham por um programa, eles não venham por um pregador, eles não venham por um cantor, eles não venham por um conforto, eles venham por causa do Senhor, Pai, porque são sensibilizados, porque estão convocados, porque estão tocados pelo Espírito Santo, Pai, porque afinal, o templo mesmo que o Senhor quer ocupar é o nosso corpo, Pai. É o nosso corpo, que é o templo do Teu Espírito Santo. Então eu peço, Senhor Deus, que estes que nos assistem agora, que estes que estão presentes agora, por favor, que eles voltem para suas casas agora, hoje, levando uma sensação nova e diferente, de que realmente conheceram o Teu Espírito Santo. Amém. Aqui nós agradecemos esta bênção e oramos a Ti. Dá-nos uma boa noite, Pai. Alguns não terão uma boa noite, alguns terão dores, aflições, preocupações, angústias, pesadelos, mas o Senhor pode mudar isso, Pai. E em lugar de tudo isso, eu peço que o Senhor lhes dê a Tua paz, Sim, Pai. a Tua cura e a Tua salvação, Amém. em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe e que o Senhor os acompanhe.